Como tu vês essa questão da televisão também, e até dessa figura do Lula, muito interessante essa colocação da senhora. Eu acho que a gente não podemos esquecer que eu acho que quando o Debord também fala da sociedade de espetáculo, ele está trazendo uma coisa que é importante, que é colocar as relações econômicas acima das relações sociais. Então ele traz, assim, ele diz, né, que vem uma transformação de um ser, né, para um ter. Então o peso, o destaque vai para o ter nessa era de capitalismo, e ele diz que com a sociedade do espetáculo se passa para o parecer, ou o parecer ter. Né? Então ele diz que nesse caminho muitas coisas se perdem. Né? Então é interessante pensar como é que será que poderíamos pensar, por exemplo, a figura do Lula nesse lugar de alguém que parece ter algumas coisas, né? Mas não as tem. Como é que o hiperespetáculo promove isso, né, dessa maneira? Mas também, igualmente, acho que quando o Sérgio dizia que eu acho que o Guy Debord vai criticar sempre, mas que a gente pode pensar como uma crítica, inclusive a crítica dele, de que a sociedade do espetáculo não é de todo mal. Né? E tanto não é que está aí fervilhando a sociedade do hiperespetáculo. Então, tem coisas aí, né, nessa imagem, se a gente for pensar nessa imagem do Lula, o que é que as pessoas estão buscando nesse lugar hiper espetacular, vamos dizer assim, de um presidente pop, né, do Brasil, nordestino. Que fala super errado. E soube usar muito bem esse veículo que é a televisão. E a imagem. E eu acho que é isso, né? Por isso que eu falei de um personagem. Eu não estou aqui discutindo o homem, mas um personagem que não tem como não ser inventado num mundo como hoje, e com essa popularidade que tem e pelo cargo que ocupa, mas que também, atravessado pelo campo mediático, mais do que nunca se torna um personagem. E que passa a ter essa popularidade porque as pessoas estão se identificando com aquela imagem como sendo a única que lhes convém. E isso que está o problema. Que é onde o Guy Debord vai apontar para os riscos. E o risco da cristalização de um tipo de determinada imagem, determinado modelo. Exatamente. Isso que eu estava dizendo, né, Sérgio? A importância que a televisão traz de nos trazer dentro da nossa casa imagens que jamais imaginaríamos ver. Isso não é experiência, e o Guy Debord vai discutir que é anti-experiência, né, sociedade de espetáculo, mas que tem um saldo muito positivo nesse sentido de poder trazer. E aí sim, acho que aí sim, não é qualquer televisão, eu acho que tem determinados canais que fazem isso de maneira mais... É extremamente louco, porque o controle está ao alcance da mão. Tu estavas falando, tu podes zapear, tu podes trocar, né? Tu podes olhar absolutamente tudo, sem ver nada. E é interessante também, olhando essa figura do personagem e também dessas relações, ele vai dizendo sobre essa questão de hoje nós temos uma comunhão sem Deus. Nós temos uma convivência sem vínculo. Nós temos afetividade sem compromisso. Mudança sem revolução. E é isso. Era isso que ele colocava. Mudança sem revolução, comunhão sem Deus, convivência sem vínculo, afetividade sem compromisso. Parece que tudo esvaziado, tudo espedaçado. Hoje, se nós pegarmos os jornais, eles estão cada vez mais cheios de fotografias e com cada vez menos texto. E os textos devem ser enxutos e, de certa forma, assim, o mais acessível possível a pessoas com muito pouca escolaridade no nosso país. A grande maioria do povo tem a questão do analfabetismo funcional, da baixa escolaridade. E isso leva as pessoas a exigir algo inteligível para elas e que cada vez se torna mais restrito do ponto de vista simbólico também, não obrigatoriamente. E da mesma forma a televisão, ela passa a ser atrativa e tu para no zapear se aquelas imagens têm a ver com o que tu está querendo. Se aquilo te traz algo que te exige pensar um pouco mais, que vai te levar a referências simbólicas, dependendo da pessoa, ela vai mudar imediatamente, ela não vai ter paciência, porque aquilo, tem muito o que pensar. Tu falavas, por exemplo, elas querem textos pequenos, tu sabes, tu compartilha comigo, quantas vezes as pessoas me pedem, olha, eu leio, David, eu gosto de ler tua coluna, por exemplo, mas bem que tu poderias escrever menos.
E uns dizem, olha, eu começo a ler, mas quando eu olho o tamanho eu já não tenho tanta vontade. As pessoas têm muita dificuldade hoje em se prender de fato, né, em se envolver, em criar vínculo. No espetáculo que o Guy Debord aponta, as pessoas talvez olhassem nós discutindo e supondo que as nossas falas trouxessem alguma indagação para as pessoas, elas dizem, eu vou procurar ler Guy Debord, eu vou pensar mais no que a Suzana está falando nesse programa, ou que o David, ou que o Sérgio. No hiperespetáculo, isso não me interessa, muda de canal. Melhor programa da televisão brasileira. Ela vai querer ver alguma parte de um corpo que rebole, um conjunto de músculos supostamente sarados, ou nisso que se chama, e que traga alguma referência mais banalizada, que ela se identifique com algo que ela acha que isso é o que vale. Tu sabes que eu falava neste melhor programa da televisão brasileira, ao meu ver, dos que eu vi até hoje, é o Roda Viva. Programa interessantíssimo da TV Cultura de São Paulo. Eles mudaram o formato e tiveram que diminuir um pouco, né, frente a novas necessidades, diga-se comerciais. Um programa de excelência. E aí tu ficas vendo, de fato, a grande parte da população, e aí a gente já não fala nem em questão de apropriação de cultura ou de conhecimento, que são duas coisas diferentes, mas essa grande parte da população vai passar por aquilo sem se identificar e até com certo nojo. Você consegue já dizer que aquilo não presta. Programas como esse, cada vez mais raros de fato, nessa sociedade hiper espetacular, né, onde tudo é imagem. Esta questão da imagem para vocês, o que tem sido nesta pós-modernidade? Eu acho assim importante, David, que a gente vá, e aí então vem a minha formação, né, de pós-graduação, que é a educação, e eu sempre busquei essa relação também entre a psicologia e a educação, começar a pensar que nós precisamos desde muito cedo trabalhar isso. Não só pensar adultos com a sociedade do espetáculo, ou as imagens que nós consumimos agora, mas as imagens que aprendemos a consumir, porque aprendemos a consumir. Assim como eu acho que tem imagens que são maravilhosas. E como trabalhar? Usando outras imagens? Oferecendo outras coisas na sala de aula. Eu acho que isso é um primeiro passo, assim, oferecer filmes, né, diferenciados, oferecer fotografias interessantes, trazer discussões do dia a dia, mas que se possa mostrar, por exemplo, vamos pensar num exemplo bem simples, assim, de uma reportagem de algo que aconteceu essa semana, e aí poder trazer 4, 5, 6, 7, 8 jornais que mostraram essa mesma reportagem, de que maneira mostraram, quais as imagens que utilizaram. Esta proposta de novas imagens, exatamente, de novos olhares. Exatamente. Eu quero agradecer a vocês, nosso tempo se esgotou. Talvez, para o nosso telespectador em casa, o tempo demore um pouco, para nós é super rápido. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado. O programa Opinião fica por aqui, tendo recebido hoje o psicanalista Sérgio Petzi e a doutora em Educação e psicóloga Suzana Schwertner, falando a respeito do espetáculo em Guy Debord e a questão do hiperespetáculo. Muito obrigado e até o próximo.